E o Degustando Conversa de hoje está apenas começando. Temos um convidado todo especial, um escritor aqui de Campina Grande, que escreveu um livro, Sara. Vamos falar sobre esse livro, Valdir Ribeiro. Quem preparou o prato de hoje, especialmente, foi Túlio Maia. Daqui a pouco, o nosso entrevistado aqui no Degustando Conversas na TV Borborema. Olá, bem-vindo a mais um Degustando Conversa. Eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês tomates recheados acompanhada de arroz colorido. E para preparar vamos precisar de ingredientes: 2 tomates, 200 gramas de peito de peru, 200 gramas de catupiry, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 200 gramas de queijo mussarela, 50 gramas de queijo parmesão, meia cebola ralada, 1 dente de alho, 2 colheres de azeite, 1 xícara de arroz cozido, meia cenoura ralada, milho verde, ervilha e amendoim triturado. Utensílios: 1 refratário, uma panela pequena e uma espátula tipo pão duro. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar. Inicialmente nós vamos ocar nossa tomate. No caso, como essa tomate ela é comprida, eu vou abri-la no sentido horizontal. Mas se você tiver aquela tomatezinha tipo caqui, que ela é redondinha, você pode abrir a tampa aqui em cima, tá? Para isso eu vou pegar uma faca, também uma colher, para facilitar o meu processo. E o primeiro processo que eu faço é tirar um tampo aqui da tomate, certo? Vou ocá-lo literalmente, né? Para isso, lembrando de não furar o tomate, só tirar o tampo mesmo. Aí você vem, como você pode ver, eu deixei o tomate oco. Mesmo processo eu vou fazer no outro tomate, abrindo na horizontal. Esse tampo a gente pode descartar, mas você também pode guardar para preparar molhos, para fazer um refogado. Não é bom jogar nada no lixo, né? Você sabe bem disso. Então vamos lá. Vamos ocar mais esse outro pedaço de tomate aqui, o outro tomate. Esse aqui é um descarte, vou colocar aqui na nossa pia. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos rechear o tomate. Vamos colocar primeiro o catupiry no fundo dele. Lembrando que o nosso forno já está aquecendo, né, a 200 graus. Isso vai levar cerca de uns 5 minutos só para esse prato ficar pronto. Enquanto o nosso tomate vai ficar no forno, a gente vai preparar o nosso arroz colorido. Como você pode ver aqui, os tomates já estão com o queijo. Vamos agora colocar nosso peito de peru. Podemos dar uma socada nele. Agora vamos colocar queijo parmesão, não, queijo mussarela. Também no nosso tomate. Esse é um prato quente que é muito bom para o final do inverno, porque já é uma coisa que já não está tão frio. Aí por isso que você está usando uns legumes. E por último a gente coloca o queijo mussarela, o queijo prato, parmesão, aliás, só para dar aquele dourado de cima. Agora você pega um refratário, no caso do tamanho que seja suficiente para você colocar os seus tomates dentro. Aqui, como você pode ver, deu certinho nossos 2 tomates.
Eu vou dar um banho de azeite. Azeitezinho por cima. E vamos levar ao forno por aproximadamente 10 minutos ou até que o queijo derreta e esteja dourado. Agora nós vamos preparar o nosso arroz colorido. Para isso vou pegar uma panela aqui. Uma panela tamanho médio. Lembrando que esses ingredientes eu passo ele para 2 pessoas. Se você for fazer para uma quantidade maior de gente, você só vai multiplicando pela quantidade de pessoas. Ou seja, se forem 4, eu multiplico a receita que eu passei por 2, dá para fazer para 4 e aí sucessivamente. Já liguei o fogo, vou colocar um pouco de azeite. O nosso tomate também você pode recheá-lo com outros ingredientes. Pode ser inclusive só legumes, palmito, outras coisas, como você também pode colocar outro tipo de proteína, tipo peixe, camarão, frango, carne de sol, qualquer outro ingrediente que você ache que vai ficar bom. A gastronomia, a culinária de um modo geral, são experimentos que vão sendo feitos, né? Como você viu aqui, eu coloquei a cebola para ela dourar, refogar ela. Quando ela estiver ficando transparente, eu acrescento o alho, porque se eu colocar o alho antes, ele pode vir a queimar. Então ele vai dar um amargor no final. Então tem sempre que tomar cuidado. Primeiro a gente coloca a cebola, para depois colocar o alho. Esse prato é um prato para final de inverno, aquela época que está terminando de ficar frio e começando a aquecer, início de primavera. Ou seja, é uma entre safra entre o inverno e a primavera. Não é um prato muito pesado como a gente usa no inverno, mas também não é um prato muito fresco como você vai usar no meio da primavera e princípio de verão. Tanto que ele leva bastante legumes, mas é um prato quente. No verão você pode tentar fazer essa mesma receita, só que no lugar de você colocar o seu tomate ao forno, você pode ele fazer com ingredientes frios, que vai ser uma coisa mais refrescante. Baixar um pouco esse fogo aqui. Vamos colocar um pouco de arroz, Eu vou colocar uma porção que dê para 2 pessoas comerem bem. No caso, o Fábio já come pouco. Nosso convidado de hoje também não é de comer muito, segundo ele me disse, Não sei se é porque ele está inibido aqui, mas ele falou que come pouco. Eu vou acreditar nele e vou colocar uma porção média, vamos dizer assim. Colocando a cenoura. No caso aqui eu estou usando um arroz integral, mas você pode usar o arroz branco também. Eu aconselho que seja um arroz parbolizado, porque ele fica mais soltinho. Se for um arroz branco comum, ele já não vai ficar tão soltinho, então vai ficar aquele arroz muito pegajoso. Aí já não é tão legal. Coloquei a ervilha, o milho. E colorido vem exatamente dos ingredientes que eu estou usando para colocar nele. Você vai ver que no final ele vai estar com cores bem interessantes. E por último eu vou acrescentar aqui o nosso amendoim triturado, que vai dar uma crocância ao nosso prato. Adicionarei sal e pimenta. E agora nós já podemos até desligar o fogo e só misturar os nossos ingredientes e vocês vão ver o quão bonito fica o nosso prato. Colorido exatamente por causa disso aqui, Vou mostrar para vocês como fica o nosso arroz. Ele fica bem coloridinho, Também você pode preparar no verão e sair tranquilamente, sem problema nenhum. Inclusive você pode até acrescentar uma fruta fresca
se for durante o verão, que vai ficar mais refrescante esse nosso prato. E é essa a nossa dica de hoje para o programa. Até o próximo. E o nosso convidado de hoje aqui no Degustando Conversas é o publicitário, escritor também, né? A gente vai falar um pouco sobre a obra que ele escreveu, Valdir Ribeiro, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Valdir, ao Degustando Conversas. Obrigado. O prato de hoje, vocês já viram, Túlio Maia já preparou aqui para vocês, tá? Que é o tomate recheado com catupiry, enfim, com vários ingredientes, e esse arroz belíssimo colorido. Valdir, aqui a primeira pergunta que a gente faz é uma pergunta bem básica, sobre gastronomia, né? Mas aí eu vou começar instigando agora pelo seu próprio livro. Tem alguma coisa de gastronomia nesse livro? Não tem não. Mas esse sentimento, digamos assim, que é uma obra que você está fazendo em 5 atos, não é isso? Isso. Uma obra... Quando foi que você lançou esse livro? 2016, em novembro de 2016. Novembro de 2016. Você é daqui de Campina Grande mesmo? Sou aqui de Campina Grande. Escreveu esse livro, Sara, porque Sara remete a algum personagem, alguma pessoa marcante na sua vida, enfim? Na verdade, eu coloquei Sara, meio que o livro todo é uma metáfora. Então, Sara é o ser humano. É um nome, mas o livro não se direciona a nenhuma pessoa específica. É basicamente as pessoas em si mesmo. Você lê e a história vai se interligar em algum ponto para você entender por que é Sara. E aí você vai ter que descobrir o sentido dessa história com o nome Sara. Essa metáfora você coloca que ela termina tendo uma abrangência. Ele divide em 5 atos. Você me dizia aqui em off que o primeiro se interliga com o quinto. Isso. As histórias são meio que separadas, mas elas terminam se conectando em algum momento. Essa tendência de escrever dessa forma, você colheu de onde? Como é que surgiu o miniaturamente? Eu sou um rato de biblioteca, né? Porque eu sempre gostei de ler muito, né? E aos 9 anos eu já escrevi algumas coisas, né? Pequenas histórias para mim mesmo, né? Para o meu próprio entretenimento, na verdade. Aí quando foi com 16 anos eu comecei a escrever poemas em si. Tentei publicá-los, mas eu achei que ainda estava muito amador. Aí quando foi aos 20 anos eu consegui escrever um romance, que é meio que em forma de contos, mas ele, como eu já falei previamente, né? É uma história que vai se interligar. Então assim, de certa forma são contos que se juntam num romance. Você disse que é um rato de biblioteca, eu também gosto de ler muito, né? E leio diversas coisas. Qual o seu escritor predileto no Brasil? Pode ter morrido, pode ser contemporâneo, pode ser um escritor antigo, enfim. Qual o seu escritor, se você fosse para comprar um livro, para dizer assim, na biblioteca tem todos os livros dos escritores nacionais, qual seria a obra e qual seria o escritor que você compraria? Na verdade, um dos meus autores favoritos brasileiros é Érico Veríssimo, né? Que escreveu O Tempo e o Vento. Essa obra é o que Essa você obra gosta? mais importante. Por que chamou tanta atenção O Tempo e o Vento? Porque é a história do Brasil contada de uma perspectiva diferente. Que, na verdade, é o que... Fala um pouco isso para quem está aí nos assistindo, né? É importante, né? Até para você motivar as novas gerações que estão aí e as pessoas também, porque muitas vezes as pessoas têm uma certa até aversão pela leitura, né? E até infundada, porque sequer se debruçou sobre querer ler uma obra. E leitura, eu costumo dizer que leitura é igual a vinho, é igual a comida. É aquele livro que lhe faz bem, que você gosta de ler, porque você se sente mais à vontade. Porque se você for ler uma coisa forçada, ou for ler algo porque alguém achou, porque é uma obra importante, você tem que começar a gostar disso. Mas fala um pouco do porquê. O Tempo e o Vento é um livro muito belo, realmente, toda a questão dos nossos sertões, mas fala um pouco por que essa obra te instigou e ainda te instiga até hoje. Porque assim, eu sempre quis muito ler O Povo Brasileiro, de um autor brasileiro também, que no momento não me vem à mente, mas eu estava procurando histórias assim brasileiras, porque eu peco em não ler muitos autores brasileiros, e é o que devemos fazer, né? Porque a gente tem que valorizar a inteligência e a abrangência de grandes autores que tem no Brasil. E O Tempo e o Vento é baseado, né, na história do Brasil, né? Em 7 livros. Em cada livro tem uma perspectiva muito importante, né? Então assim, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque é muito importante não só por ler em si, mas pela originalidade que o autor conseguiu trazer na literatura, né?
e também para o conhecimento em si, né? Que as pessoas conhecem muito lá fora a história das coisas dos Estados Unidos, né? Da América do Norte, mas não conhecem as coisas brasileiras também, que são muito importantes. Até como o Estado brasileiro se formou, né? Isso, justamente. Tem um seriado, inclusive, teve um seriado. Tem um que seriado passou da Globo. No Tempo e o Vento. Portanto, aquele que ainda tem curiosidade, pelo menos começa a ver o seriado, quem sabe não se anima, não se anima o livro. Euclides da Cunha talvez fosse na mesma linha, nos Sertões, um pouco retratando isso. Isso, justamente. Um ator, um escritor internacional, que digamos assim também está dentro da sua perspectiva e está dentro do seu radar que você escolheria. O meu autor favorito é Edgar Allan Poe, que escreve contos de horror, gótico também. Eu sempre gostei muito de histórias de terror, né? Na verdade o meu gênero preferido da literatura é terror. Mas Edgar Allan Poe eu acho que ele foi um dos principais autores para me formar como escritor e como leitor. Porque aos 9 anos eu já lia poemas dele, super complicados, mas ficava aquilo na minha mente. E quando eu amadureci... Agora eu vou encontrar o significado. Justamente. Aí eu já li a obra completa dele já. Eu estou terminando de ler um livro, foi até uma amiga minha numa conversa que me indicou esse livro, né? Eu já conheci o escritor, até porque ele é um pouco aquela coisa do escritor um pouco proscrito, o escritor meio que rebelde e tal, né? Que é Bukowski, e um livro, As Mulheres, né? Que assim, para mim é a obra dele que caracteriza bem o que ele queria escrever, né? Ele coloca ele nessa, ele escolhe o alter ego dele, né? E representa no livro, mas é um livro interessante assim, porque a leitura dele é uma leitura que é como se você estivesse falando, você estivesse dialogando, não é uma leitura muito simples. Né? Como é que você vê assim, eu peguei esse livro e pegando também a relação que você me deu de dois autores, né, que cada um tem sua forma de escrever, um bem mais rebuscada porque relembrava justamente aquele tempo, quando aquele se escrevia, é um tempo de séculos passados, né? O outro é mais atual, né? Mas como é que você vê, assim, enquanto escritor, essa transformação, por exemplo, de um livro? A gente hoje lê um livro de determinado autor, alguns são atemporais, mas outros é bem a essência do tempo que ele viveu, né? E que tipo de autor lhe chama muita atenção nessa questão da atemporalidade, ou seja, de se manter vivo, independente da época que se lê? Aquele livro que você diz, rapaz, é tão atual esse livro, é tão presente, e aqueles outros que ficaram muito presos. E o que é que você pensa enquanto obra futura sua? Você pretende continuar nessa linha que você vem trabalhando? Pretende estar tentando construir alguma coisa diferente? E fala um pouco sobre esse lado. Bom, na verdade, você falou em atemporalidade, né? E eu acho que, basicamente, os livros escritos no século XIX, né? Vou citar uma autora, Jane Austen, que escreveu Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, né? Muito famosa na sua época, assim como Louisa May Alcott, que escreveu Mulherzinhas também. Elas escreveram em 1842, Jane Austen, seu primeiro livro, mas até hoje a história é super ambientada nos dias de hoje. Então, assim, não importa, né, na verdade, se você escreveu há muito tempo, a vida é um círculo. Então, assim, esse ciclo não fecha, sempre vai circulando. E eu acho que, tipo, cada autor, ele encontra a bagagem justamente através desses autores, né? Porque eles são muito importantes para a formação em si, né? Da escrita e de como você vê o mundo, né? Porque, assim, eu acho que quando você lê uma obra, você percebe que não existe obras atemporais. Tudo é ambientado no tempo que vivemos hoje em dia. Edgar Allan Poe mesmo, apesar dele escrever contos de horror, muitas coisas já ali dos contos dele remetem à vida de hoje em dia. E eu acho que isso é o mais importante. Você fala uma coisa assim, de que termina transferindo para isso, né? E se você pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, que para mim, eu sempre digo isso, em algumas conversas, logicamente, com algumas pessoas, eu costumo dizer que não tem duas pessoas que eu acho que foram fundo e conhecem bem a alma feminina. Clarice Lispector. Realmente Clarice Lispector é muito profunda. Né? E não só a alma feminina, mas a essência humana. Né? E outro é um músico, né? Compositor, que enveredou também pela questão da literatura, mas acho que na literatura ele não é tão bom quanto compositor e cantor, que é Chico Buarque. Né? Chico Buarque tem uma essência muito forte, principalmente nesse lado
desse lado das mulheres. E quando você pega, por exemplo, a obra de Clarice ou uma música de Chico, é muito isso que você diz. Você parece que ele está compondo aquela obra e aquele livro foi escrito hoje, analisando o mundo hoje e está totalmente presente, até os personagens têm muita coisa a ver. Isso acontece, eu acho que é a grande diferença de uma obra ou de uma música que se torna imortal, daquela que veio só apenas para ficar, ou seja, como a gente na música, principalmente dos livros, não, os livros geralmente se tornam eternos. A música não, a música é muito, daqui a pouco algo que está fazendo sucesso, aqui ninguém nem sabe quem é, passou que você não sabe. Sim. Naquele período massificou, mas alguns compositores têm isso. Vou te fazer uma pergunta de alguém que, não sei qual é a sua relação, mas você como escritor deve ter, obviamente, um juízo de valor sobre isso. Tem alguém que eu tive a felicidade e a oportunidade de ir para um show dele, né? Um show no Les Amis, em Paris, que é Bob Dylan, e que era um grande sonho meu, eu gosto muito de Bob Dylan, assisti um show dele, que tive essa oportunidade de estar na Europa, justamente no período do show dele, e tive a oportunidade de conseguir um ingresso e ir. E Bob Dylan foi a única pessoa até hoje que ela foi agraciada com 3 grandes prêmios. O Oscar, que é relevante, né? Ganhou também o Grammy da música e ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Você como escritor, como é que você vê um compositor, né, que transita tão bem, né, em todos os segmentos e tendo ganho o Nobel da Literatura? Como é que é isso na sua cabeça ou como é que você enxerga o Prêmio Nobel da Literatura? Na verdade, o Prêmio Nobel, eu acho que ele é muito direcionado para a literatura em si, mas composição é literatura também. Porque músicas, de certa forma, têm uma sonoridade literária. Várias músicas, né, as mais belas, inclusive brasileiras, inclusive, né, não falamos só de fora também. Falava de Chico Buarque, né, inclusive agora. Justamente. Elas são bem literárias, então assim, eu acho muito merecido, sim, quando você recebe um prêmio, não só porque você escreveu um livro, mas pela música. Pela grandiosidade do que está escrito. Justamente. Às vezes, até um livro é aquilo que eu digo. Existem várias obras de 1.200, 2.000 páginas, mas tem livros que só com 60 páginas já lhe tocam mais do que essas páginas com 2.000 páginas. E uma música é assim, 2 minutos de música é mais importante, às vezes, do que qualquer livro, assim, que tipo, não seja tão interessante quanto uma música, na verdade. As músicas são importantes também, né? Eu acho que toda música boa é algo literário também. Eu não sei se você tem essa impressão, mas assim, eu vou falar do escritor que assim, a gente às vezes tem uma obra dele, né, que é uma obra que é a mais conhecida, que se tornou a obra mais universal, mas tem algum livro dele que lhe chama muito mais atenção, né, do que a própria grande obra. Vamos pegar Goethe, ou Goethe, como alguns chamam, a pronúncia aí, me permitam aí você e aos nossos telespectadores e telespectadoras até cometer algum equívoco nisso. Mas Goethe, você tem a grande obra dele, Fausto, o grande personagem Mefistófeles, assim, que é um personagem muito forte e a obra é muito forte. Mas o livro dele que me chamou a atenção é O Sofrimento do Jovem Goethe. E é um livro fino, rápido, né? E parece que é aquele livro que você começa a ler e tem que terminar logo, porque você quer saber o fim do livro. Sim. Um escritor, não sei se acho que você conhece a obra, né, J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio. Sim. Também uma obra de uma tacada só. Eu costumo dizer que é uma obra de uma tacada só. É o meu livro favorito, inclusive. Quer dizer, é uma obra de uma tacada só, um livro formidável. Justamente. Né, um livro formidável. Caulfield, né? Que ele pega um jovem, né, que está naquele dilema, foi expulso da escola e tal, e eles voltam ou não voltam para casa, enfim, é um dia de caminhada. Como também, quando a gente vai pegar o Fausto, de James Joyce, que também não deixa de ser um dia. Inclusive, na Irlanda tem um roteiro do livro. Esses 3 autores, para mim, foram 3 autores sintomáticos. Eu gosto dos livros, li ambos os livros, e me chamou muita atenção. Desses 3 aí, você já me respondeu, mas assim, desses 3 aí, essas obras são realmente muito parecidas ou é uma impressão minha de apenas um leitor? Elas são muito no sentido da busca da angústia, da conquista do dia. Eu tô tirando o Fausto, tá? Eu tô pegando o Sofrimento de Jovem Goethe e aí os outros 2. Isso, O Apanhador no Campo de Centeio e também o Fausto de James Joyce. Como é que você vê essas 3 obras, enfim?
Eu não li Fausto ainda, de James Joyce, mas vou falar sobre o Apanhador no Campo Centeio, mas eu sei um pouco da história também. Na verdade, o Apanhador no Campo Centeio e o livro de James Joyce, todo o livro de James Joyce ele tem uma intercalação sobre a vida em si. Ele pega âmbitos da vida. Ele é muito introspectivo. Introspectivo demais. O personagem de Holden Caulfield, né? Ele é um adolescente que não sabe o que quer, então ele vai descobrindo. E eu acho que todas essas obras, as outras obras, é a descoberta do ser humano. Até você chegar no ponto final, quem você quer ser. E eu tiro pelo Apanhador no Campo Centeio, que inclusive é um dos meus livros favoritos. A inteligência de J.D. Salinger de trazer isso para um livro, tanto que essa obra é tão perfeita para ele, né, que ele nunca deixou fazer uma adaptação cinematográfica, né? Tipo, a história, ela é bem classificada como literatura. Então, assim, você tem que imaginar o que aquilo vai acontecer. Inclusive nos outros livros, né? Tem obra que não pode ser modificada para o que é, né? Que é a literatura. E eu acho que James Joyce e J.D. Salinger, ele sempre traz isso para a literatura deles, a familiaridade, né? A vida. Que é o do Goethe também, o do Goethe, né? Que é o Sofrimento de Ovid, também é um pouco isso, né? Logicamente pegando outro tipo de ambiente, porque ela, o que gira tem outro lado, mas mesmo assim mostra essa progressão. Valdir, eu lhe agradeço muito, queria só dar uma olhada aqui no seu livro, tá? Pegar aqui, Cícero Cubano, tá aí focando bem, tá? Tá aqui o livro de Cícero, de Valdir, tá? E aí, mais um para nossa biblioteca. Eu acho que é importante, é um livro rápido também, como a gente dizia. E Valdir está de parabéns. Eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita. Escrever não é algo fácil. Primeiro porque você tem que se abrir. E se abrir para outras pessoas nunca foi uma tarefa das mais fáceis possíveis. Isso. Né? E através da literatura muito mais. Porque por mais que você crie personagens, por mais que você crie a ficção, mas tem alguma coisa de você naquilo ali, sim, na sua essência, em algum momento quem lhe conhece ou quem conhecer de perto vai conseguir detectar, sim, e também das pessoas que você conviveu. Então a obra literária, ela tem isso, né? E alguns dizem que se você quiser ser completo enquanto ser humano, tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Então não necessariamente nessa ordem, mas enfim, tá de parabéns, né? E aí para você de casa que quiser conhecer a obra, Sara, de Valdir Ribeiro. Valdir, muito obrigado por ter vindo aqui no programa Degustando Conversa. E não tocando o programa, mais Degustando Conversa. Quer saber mais sobre o Degustando Conversas? Curta, compartilhe e acompanhe nossas redes sociais. facebook.com/Degustando Conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. E o Degustando Conversas de hoje vai chegando ao fim. Próximo sábado tem muito mais.